e você tem a certeza que vai morrer. Tem um amor enorme pela vida e pela vida vivida. Por tantas pessoas que perderam a vida na mesma situação pelo que eu passei, eu não me dou o direito de desperdiçar essa vida. Então, até para você entender essa sua percepção de alegria, você tem que passar pela tristeza. Eu tenho essa necessidade muito grande de ver o outro. Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Papo Caramelo. Eu sou o Felipe Melo e eu vou receber mais uma pessoa hoje para conversar, na proposta de uma conversa livre, de uma conversa aberta. É claro que há sempre, quando a gente fala de liberdade, de autonomia, há vieses, e inclusive vamos procurá-los, vamos tentar entender aquilo que faz a gente falar o que a gente fala, e quem sabe até para mudar o que a gente anda falando. Quem sabe a gente se estimula. Eu tenho um carinho, um apreço por esse cara com quem a gente vai conversar hoje. Eu conheço esse cara há muito tempo e admiro o seu trabalho, a sua consistência, a sua pesquisa. E sempre que eu o vi em ação, ele atrai as pessoas, ele consegue manter a atenção das pessoas, ou seja, ele é uma pessoa interessante. Tenho o prazer de receber aqui no nosso papo, nem sei por que ele aceitou, mas fico feliz por isso, Ricardo Falcão. Seja bem-vindo ao Papo Caramelo, meu querido. Meu querido amigo, é um prazer. Por que eu aceitei? Porque você não pede, você manda. Você sabe que tem uma admiração muito grande por você. Que bater papo com você, eu não sei nada melhor. Só está faltando um café, né, pra gente. Ô Falcão, muito obrigado mesmo por essa sua primeira fala. É interessante, é até um pouco constrangedor, porque sabe aquela coisa que você fala, poxa, mas por que esse cara, que valor que este cara que já andou pela vida, que já fez tanta coisa bacana, que valor que esse cara vê em mim? E eu queria retomar esse ponto depois, não só sobre mim, mas porque às vezes a gente desconfia do nosso valor. Mas antes disso eu queria te perguntar, como você se apresentaria hoje no mundo? E eu vou te dar um exemplo muito ameaçador, assim, para ver se você busca a máxima sinceridade. Se viessem seres alienígenas e dissessem, quem é você? E trata de responder direito, senão a gente te leva e não vai ser bom. Como é que você se apresentaria, Falcão? Olha, boa pergunta. No momento atual, se eles me levassem, talvez eu não achasse tão ruim assim. Eu me defino como uma pessoa que tem um amor enorme pela vida e pela vida vivida. Eu morro de inveja das pessoas que aprendem com os livros, que leem os livros e já sabem por que leram o livro. O livro me ajuda, me abre a mente, mas eu preciso vivenciar aquilo. Então, toda a minha vida foi a vivência, vivenciando coisas. E eu sempre digo que eu tive um privilégio, eu já sou um velhinho, mas esse velhinho me deu o privilégio de viver os anos 60, tudo de bom e de ruim que teve durante esses anos, eu vivi na ponta. Vivi os extremos das coisas boas e vivi os extremos das coisas ruins. Vamos lá, Falcão. Quero te fazer perguntas agora, porque já entendemos, assim, Falcão, um amante da vida, vivida. Sim. Perdoe a indelicadeza. Nasceu em que ano, Falcão? Eu nasci em 51. 51. Você nasceu, pelo seu sotaque, eu diria que você nasceu em Londres. Em Londres, naquela parte ali de Ipanema, sabe? Aquele bairro de Ipanema, de Londres. Nasceu na capital do Rio de Janeiro. Na capital do Rio de Janeiro, sou carioca. Que era a capital do Brasil ali. Eu sempre falo que eu nasci na capital do Brasil, eu nasci no Distrito Federal. Daí fui morar em Brasília, aí voltei para o Rio, fui morar no Espírito Santo, em Vitória, voltei para o Rio, fui morar em São Paulo, que é a minha paixão até hoje. São Paulo, e hoje estou morando em Fortaleza. Só uma dúvida, então, acho que é importante até para a segurança de todas as pessoas envolvidas. Todo esse trânsito tem alguma questão policial envolvida? Não, por enquanto ainda não. Eu já fugi. Nos anos 60 podia até ter, mas atualmente não.
Atualmente é aquela coisa, né? Meu sobrenome é Falcão, não é Carvalho. Então não tem raiz, eu tenho asas. Você teve a oportunidade de fazer um curso superior, e eu digo oportunidade porque é um privilégio no nosso Brasil. Uhum. E você teve a oportunidade de fazer qual formação, Ricardo? Eu me formei em economia. E eu sempre falo curioso porque eu tinha meio que... Estava meio devagar, porque eu tinha montado uma ONG em 68, né? Jura? Juro, de Mas que cidadania. momento horroroso para você montar uma ONG. E adivinha o que a ONG fazia? Era uma ONG de cidadania para a população rural. Você queria ser preso, né, Falcão? Assim, Mas, trazendo o contexto, em 68 nós tivemos o pior momento da repressão militar com o AI-5, né? mas eu era adolescente adora problema, né? E eu tive todos, né? E eu consegui em 71 essa façanha, né? Aí, quando saía, aí estava meio traumatizado, aí não quis voltar para a ONG. Aí foi aí que eu resolvi terminar minha faculdade de economia. Então você, quando disse que você conseguiu a façanha, você teve realmente problemas com a repressão militar? Tive. Como é que nesse momento você teve a sua liberdade suprimida efetivamente, você teve a sua Sim, vida em risco e como é essa sim. sensação, Falcão? Porque é claro que a gente vive num dos países mais violentos do mundo, então todos nós que vivemos no Brasil, de alguma forma, estamos à mercê de uma violência urbana, especialmente determinados grupos que estão muito mais à mercê do que a gente que tem uma certa proteção social. Mas como é que é no início da vida você ser golpeado em seu direito essencial, que é a liberdade humana? Olha, é difícil para falar até hoje. Sabe quando você quer engolir e não engole, a coisa fica presa na garganta e você não tem a quem recorrer? Então, é um desespero, a certeza que você não vai sobreviver, você tem a certeza Você foi disso. preso, Falcão, você foi para aquelas imagens que a gente que viveu de longe da história, você foi para aqueles lugares de Sim, depoimento, até de coerção e torturas e tudo sim, mais. sim, Sinto sim, muito. tudo isso e, e você tem a certeza que vai morrer. Até que chegou um momento que foi tão difícil, já você começa a torcer para morrer. Você chegou nesse momento, Falcão? Cheguei. Com certeza. Cheguei. Você sabe que te ouvindo assim, me confesso, um arrepio aqui nos pelos. E sabe a imagem que me vem à cabeça, Falcão? Para te dar um respiro aí, porque deve ser uma memória bem... E me vem a memória Antígona, talvez uma das personagens mais fortes da mitologia, né? A personagem feminina. E quando ela, na iminência da sua morte, quando ela defendia o direito do seu irmão ser sepultado, ou seja, ela estava defendendo um cadáver, ela disse que ela tinha nascido para o amor e para o direito inalienável das pessoas nascerem, viverem e morrerem com dignidade e honra. Uhum. Você se sentiu atacado na sua dignidade, Falcão? Isso é a primeira coisa que te acontece. Eles te despem, eles despem você da sua dignidade, da sua humanidade, eles te despem de tudo. Você não se vê nem mais como um ser humano. Você começa a se ver como uma coisa, como uma massa amorfa. É complicado. Como você se juntou de novo depois de um episódio como esse? O que você considera como atitudes ou decisões que te fizeram seguir pela vida como um homem íntegro ou com uma integridade aparente? Vamos lá. Eu acho que, até porque, pela minha geração, a gente não acreditava muito em terapia. Minha geração não é uma geração fã da terapia, que eu precisava e deveria ter feito, mas não fiz. Mas toda a minha vida eu lidei com os meus monstros sozinho, então eu fui lidar. Então chegou uma hora que eu não conseguia mais lidar com o meu monstro. Então eu criei um personagem.
E como eu tinha estudado teatro, meu talento era zero, mas os estudos técnicos me ajudaram. Eu criei um personagem e fui viver esse personagem. E foi, em parte, esse personagem que me salvou, e, em parte, foi a poesia que me salvou. Onde é que esse personagem tinha seus palcos, Falcão? Quando você fala de um personagem, tem palco e bastidor, né? Então vamos olhar esses dois ângulos. Onde era palco e onde era bastidor? O personagem que eu criei era um IUP. Era um IUP, que eu me formei em economia, fui trabalhar num banco. Bem, eu tinha Explica pra gente o que é IUP, Falcão, porque tem gente que vai escutar e falar, o que será que é uma marca de um celular? É uma rede social nova, né? Eu resolvi assumir o meu lado mais burguês, tá? Querendo ou não, eu sempre fui um burguês, mas eu assumi o lado burguês, toda aquela parte do burguês típico, tradicional, e eu fui trabalhar em banco, e eu fui andar na moda, e eu cortei os cabelos, e eu fiz a barba. Eu cheguei a ter uma barba que você enfiava o dedo, o seu dedo sumia dentro dela, sabe? Então, eu de bicho grilo acho que eu não preciso explicar, né? Muita gente vai entender o bicho grilo como um revolucionário, provavelmente usuário de entorpecentes e gente que quer mudar o mundo. Hoje em dia chamam de comunista, né? De comunista, quase isso. Mas vamos lá, eu era um hippie eu acho que ainda tem. Sim. Tipo hippie, cabelo comprido, barbudo e não sei o quê. E eu abri mão de tudo isso, desisti de tudo isso, criei esse personagem porque era a maneira que eu tinha para sobreviver, porque eu fui tentar depois levar minha vida e não conseguia. Então, aí eu fui trabalhando essa coisa durante esse tempo, esperando o tempo passar, mas levou, olha, muitos anos. A primeira parte superada, ainda te digo mais, 98, foi quando eu fui morar no Rio, de novo, e eu fui morar perto da PUC, que era onde eu fui detido. E para entrar na PUC a primeira vez, meu joelho tremia. Muito curioso isso, depois de tanto tempo. E aí que eu fui a retomar, sabe? Aos poucos você cria um personagem, mas esse personagem está sufocando você, e você vai abrindo espaços, né, no meio do personagem para vir à tona. Então, esse foi o momento que a primeira parte que ele veio à tona mesmo. Além da polícia, Falcão, quem mais te condenou naquele momento? A grande maioria apoiava todo o golpe militar. A grande maioria sempre apoiou o golpe militar. Era a minoria da minoria que era contra os militares. Era a minoria que se sentia incomodada, sabe? E uma minoria sem poder nenhum, sabe? Então, quem me julgou nessa época, pode botar aí o mundo. Inclusive em casa? Em casa também. Você bota o limite nas minhas perguntas, tá, Falcão? Tá. É que em casa a relação era um pouco diferente. Eu tinha uma vantagem, que meu pai não era a favor da ditadura, mas tinha a desvantagem que ele também não gostava muito do meu lado hippie. Você considera, de alguma forma, porque eu fico pensando nisso às vezes, sabe, Falcão, às vezes a gente está imbuído de uma causa, de um determinado ativismo, e existe uma fronteira entre os valores que você adota e existem as fronteiras que podem levar você a cometer atos que, embora você entenda o espírito da motivação, o ato em si pode ser condenável. Isso se fala muito, sabe? Inclusive nas guerrilhas, qualquer sorte de situação como essa. Uhum. Você transparece um constrangimento para falar daquilo que te fizeram. E o que você fez? Você se pacificou com isso? O que quer que tenha sido que você não precisa dizer, literalmente? Isso é muito fácil de dizer, porque eu sempre fui contra. Se eu sou contra, sabe, uma tortura, eu não posso torturar. Uma violência, eu não posso cometer violência. É isso que eu criticava muito em muitos dos meus pares, e por isso que eu também não era muito bem visto
pela muita gente que combatia também a ditadura. Mas me aceitavam porque eu também combatia, mas eu combatia com discursos. Assinaria embaixo do teu discurso, facilmente, no plano lógico. Ao mesmo tempo, eu confesso que tem sim, no plano do monstro, dentro de mim, um monstro que talvez se ache mais correto que o monstro do outro. Assim. Mas ainda está no plano da monstruosidade, pelo que você está dizendo. Olha, isso é natural, sabe? Se eu vejo uma pessoa sendo torturada, agredida, a minha emoção vai querer agredir aquela pessoa. Mas aí você está agindo sob emoção. Se você parar, raciocinar, não deve fazer isso. Sabe? Se você fizer, realmente você se tornou igual a ele. Antes de você arrumar confusão com a polícia, seu encrenqueiro, como foi a tua infância? E aí eu te pergunto com um símbolo. Qual era a tua relação com o doce? Assim, tinha algum contexto em que tinha algum doce em que você ia e era um momento especial daquela fase inicial de chegada à vida? Você consegue lembrar de alguma coisa assim? Para mim, o melhor sabor de infância, e isso você precisa ser um pouco carioca para entender, é você ir para a praia e tomar mate e comer biscoito Globo. Isso na infância, tem sabor de infância e eu adoro isso até hoje. Então era um momento... Você consegue acessar esse lugar de sensação de tempos Consigo. Antigos? Eu tomo, até hoje eu tomo meu mate, e quando eu tomo meu mate, eu me lembro. Por morar muito perto do Arpoador, né? Arpoador era o meu refúgio. Era onde eu resolvia os meus problemas. Naquela época, a gente ia de madrugada para lá, era tranquilo. O mar tem uma ligação muito forte comigo. Uhum. É uma ligação de ver até onde a vista alcança. De você não ter nada na frente. Então, o mar me permite isso. Me permite alongar os meus horizontes. Falcão, a Stella Adler, você falou da sua veia artística, né? Eu quero puxar um pouco disso. Você se definiu como um ator de pouco talento, né? Nunca te vi atuando, então não tenho como concordar, né? Mas pode ser humildade. Você pode ser o maior ator que o mundo não conheceu, né? Mas a Stella Adler, ela falava que às vezes a vida vem, bate e estraçalha a alma da gente. E daí vem a arte e nos lembra que nós temos uma. De alguma forma, a arte manteve em ti a ânima, a vontade de viver? Sim, com certeza. Foi a arte. A arte pegou minha alma estraçalhada e montou ela de novo, sabe? E costurou ela, bem costuradinha. Ainda tem as cicatrizes, mas ela está lá. Mas você aprende algumas técnicas. Eu nunca entendi por que eu tinha aprendido essas técnicas. Quer dizer, em parte eu sei, para lidar com a minha timidez. Eu sou extremamente tímido e aprendi a lidar com essa timidez. O outro foi para construir esse personagem que viria me salvar depois. Porque daí a gente pode falar daqui a pouco das personas, né? Porque quantas vezes é importante a gente encontrar um refúgio da gente mesmo sem ir embora, sim, né? Sem ir embora de vez da gente mesmo, porque daí é um lugar ou de alienação de si mesmo ou até de violência que pode ser definitiva contra si mesmo, né? Adélia Prado, a poetisa, colega tua de poesia, né? Sabe quando você conhece só um trechinho da poesia? Uhum. E aí você vai ver a poesia na íntegra e tem os versos anteriores ornam tanto com o final, e não só ornam porque rimam, e me tocou tão profundamente porque ela fala da entrada dela dos seus 40, eu tô com 40 e pouquinho, né? Neste exato momento, do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, está frio, estou feia. Acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Não quero faca nem queijo. Quero a fome. Como te chega essa ideia da faca, do queijo e da fome que ela deu de presente pra gente? Gente, eu entendo.
A faca e o queijo é o que eu vou dizer? É um prazer menor. A fome é um sentimento tão forte, tão poderoso. Mexe tanto com as tuas entranhas, sabe? Eu acho que, sabe, a gente confunde felicidade com feliz, sabe? Estar feliz e estar com felicidade. Felicidade é você estar alegre e triste. Isso é parte da felicidade, sabe? Então, felicidade não é estar o tempo inteiro alegre, sabe? Né? Estar o tempo inteiro triste, mas justamente, até para você entender essa sua percepção de alegria, você tem que passar pela tristeza. Como e o que te trazem fome hoje em dia? Na iminência dos 70? É isso? Na iminência dos 70. Um ano para os 70. O que é que me dá fome? Olha, me dá fome muito a área em que eu trabalho. Depois de trabalhar em banco, você reorientou a sua carreira, porque eu te conheci já trabalhando de novo com as ONGs, né? De novo Exato. arrumando confusão, né, Falcão? De novo arrumando confusão. O que acontece? Aquilo que eu estava falando, você não consegue sufocar, por mais que você tenha um personagem, você não consegue sufocar você por muito tempo, e esse alguém começa a querer sair, né? E aí isso implicou em voltar para o Brasil, largar um trabalho muito legal, onde eu ganhava muito dinheiro, para vir trabalhar com ONG. Tá? E eu acabei indo trabalhar num projeto das Nações do PNUD, para depois ficar ligado ao PNUD, aí começar a fazer consultoria na África, e aí voltar a trabalhar diretamente com as ONGs. Tá? Então, foi largar todo esse trabalho que eu tinha ligado a banco, depois trabalhando fora do Brasil. Mas mesmo durante esse tempo eu trabalhava como voluntário nas instituições, nos Estados Unidos, na França, em outros lugares. Aí depois virei consultor, né, dando consultoria, aí contratado pelo PNUD para ver... O PNUD é ligado à Organização das Nações Unidas. Das Nações Unidas, né? E dentro das ONGs, Falcão, só para localizar assim, né, que é realmente a sua área que eu te conheço há mais de 15 anos, eu sempre te vejo auxiliando as organizações a fortalecerem as suas estratégias, não somente na captação de recursos, mas que acabam chegando até lá. Então, você considera que esse é o seu papel junto às ONGs, ajudar no seu fortalecimento? O que acontece? Eu considero projeto social o projeto que dá autonomia. Se o seu projeto não dá autonomia ao beneficiário, ele não é social. Tá? Você está querendo dependência. E dependência, para mim, não tem nada de social. Então, eu acho que a minha função é dar autonomia às instituições. Tá? Assim como na minha época, com a minha ONG lá, que eu fundei, que eu criei, e acabei superintendente, porque meus sócios mais velhos foram desaparecendo, aí acabou sobrando só eu, e eu virei superintendente. Eu era um desastre gerencialmente, eu não sabia gerenciar. Mas a gente tinha muito. Então, eu não era um administrador, eu era um gastador. Então, por ter estado na ponta, eu entendo muito esse problema das ONGs, que em geral tem à frente uma pessoa muito bem intencionada, mas que não tem nenhuma formação gerencial. Você já está colocando a sua máscara de palestrante, de consultor, e você é um dos melhores. Quem quiser conhecer os trabalhos do Falcão, ele tem livros publicados na área de elaboração de projetos, deixo até depois aqui a bibliografia, mas eu não vou perder a chance de te perguntar como você faz esse paralelo, Falcão, entre tudo isso que você falou, do projeto que, para ser um bom projeto social, ele precisa gerar autonomia, é um projeto que tem que se alimentar para poder oferecer. Como é que você fala isso na gestão das nossas próprias vidas, Falcão? Porque muitas vezes eu vejo a gente fazendo tanto esforço, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, e tantas vezes a gente se vê tão acanhados e acanhadas naquilo que é atribuído a Sócrates, que é o saber de si para saber do outro, para saber do mundo, para quem sabe saber dos deuses e das deusas. Então percebe o caminho, né? Saber de si, saber do outro, saber do mundo, saber dos deuses e deusas. Como anda a nossa autogestão,
Falcão? Fale de você e, claro, dá seus pitacos no que você vê por perto. Né? Eu acho que a nossa autogestão é péssima, até porque a gente perdeu o pensamento filosófico, que é questionar. Eu tenho essa parte, sempre estava em mim, adoro filosofia, sou apaixonado por filosofia. Então, uma coisa que eu fiz foi sempre me questionar muito. Era importante para mim me conhecer. E toda a parte do teatro me ajudou muito nisso, porque o teatro, você faz muitos exercícios, muito laboratório, para você se conhecer. E todo esse processo foi me ajudando a me conhecer. Hoje, a maior parte das pessoas não se conhecem, sabe? Eu li e adorei isso. Sabe, eu procuro pessoas e eu gosto de pessoas que têm uma inteligência acima da mídia. E eu acho isso sensacional, sabe? Porque... Qual que é o seu método? Porque aqui tem uma coisa interessante. Sabe uma coisa que eu morro de medo hoje, Falcão? Eu tenho muito medo de ser cafona, sabe? De pegar exatamente por conta disso, da inteligência acima da mídia. E por mídia a gente não está falando só de TV, nem só de rede social, a gente está falando até de uma determinada linha de pensamento, que quer explicar as coisas muito facilmente. Qual é o seu método, assim, diário mesmo, no miúdo da vida, que é onde a vida acontece para valer? Como você aprimora o seu autoconhecimento? Uma vez que o Falcão, aos 69 anos, e parabéns, que belíssima idade, hein, Falcão? Como que o Falcão de 69 anos se conhece? Porque ele provavelmente ele tem rastros de semelhança com o Falcão de 49 anos de idade. Então, seu processo de autoconhecimento não é uma fotografia, certo? Não, nunca é. Eu não sou o mesmo que eu era ontem. A gente está sempre numa evolução. O problema é, a evolução está indo para onde você quer ir ou você está sendo levado? Sabe, eu sempre fui o chato que fica perguntando, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Eu sempre perguntei, e eu acredito naquela máxima que diz que o maior inimigo da verdade não é a mentira, é a certeza. Então, eu acho que a gente não tem que ter certeza de nada, e eu tenho que me questionar. Eu não tenho vergonha nenhuma do que eu sou, sabe? Então, eu tenho que saber me ver, me olhar, e você, acima de tudo, tem que rir com você. E eu rio de mim, inclusive nas minhas palestras, eu faço piada comigo mesmo, porque nós somos uma incoerência ambulante, sabe? E eu sou das coisas mais simples. Por exemplo, eu cresci no mar, minha vida toda está no mar. Mas eu não consigo ver um passarinho em gaiola, aquilo me incomoda terrivelmente. Mas eu aquário, adoro ver peixe em aquário. Gente, é a incoerência, e essa é a mais simples, e eu tenho milhões delas. E essa incoerência é que você tem que começar a rir, entender que você é uma incoerência. E aceitar as coisas loucas que você faz. E o ser humano é muito divertido, sabe? E eu brinco, eu falo sempre, eu não levo a sério ninguém que se leva a sério, porque não merece ser levado a sério. O ser humano é totalmente coerente, então ele é muito engraçado. E você, se você rir dos tombos que você leva, sua vida vai ser muito mais leve, sabe? Eu tenho uma coisa que eu adoro, que não é a solidão, é a solitude. Eu adoro estar sozinho. A solitude me faz um bem enorme, e é na solitude que eu escrevo. Então, quando você escreve, quando você tem esse hábito, o que mais me libertou de tudo foi quando eu comecei a fazer escrita terapêutica. E eu finalmente fui fazer terapia com a escrita terapêutica. E muitas das coisas que estão no livro, né, que é Me Faço Poeta entre Contos e Crônicas, principalmente os contos e as crônicas, foram escritas durante a terapia de escrita. Então, quando você vai se escrevendo e depois você se lê, é muito bom, porque você consegue se ver e você consegue se analisar. E eu consegui perceber coisas de 60 anos atrás, sabe, que vieram à tona, que estavam mal resolvidas. Investigando um método potencialmente eficiente de autoconhecimento. Para mim, parte da percepção, da autopercepção. Porque se a gente quer estudar um fenômeno,
Por exemplo, conhecimento é resultado de um estudo, de uma pesquisa. Sim. Você determina o fenômeno, né, onde ele acontece, quem está envolvido, e aí você observa. E quem é o fenômeno do alto somos nós mesmos, né? Por isso chama alto, né? Não é porque é alto de 2 metros de altura, é com U, né? E nem de alto de automóvel, é outra coisa. Autopercepção. E aí quem me deu uma chave bonita, que é da Marguerite Yourcenar, ela disse que o nosso verdadeiro momento de nascimento é quando, pela primeira vez, a gente lança um olhar sincero e inteligente sobre a gente mesmo. Então, para mim, qualquer chance de autoconhecimento depende da autopercepção, que é a pesquisa. E aí, o risco na pesquisa, Falcão, e eu não quero me tardar muito, porque eu quero ir para as nossas balinhas aqui, o risco da pesquisa são os nossos vieses. Sabe que a palhaçaria, né, um universo onde eu tive uma imensa felicidade de transitar e continuo transitando, já vou quase 20 anos de... Uma das formas mais bonitas que eu vejo dessa força, né, do palhaço e da palhaça é quando tem uma professora de Campinas que ela se chama Ana Vuo. E ela usou uma expressão que para mim foi tão importante. Ela falou que o palhaço é o perdedor feliz. E eu dediquei muito pensamento a isso. E o entendimento é que não é que o palhaço gosta de perder. Porque ele não é um masoquista, sabe? Ele não é um sádico de si mesmo. No entanto, talvez exista uma inteligência aí de olhar para a vida vivida e saber que você vai perder muita coisa. No entanto, como perder melhor? Como encontrar de forma... E eu acho que essa é uma das maiores... Você é um revolucionário de carteirinha e de ficha no DOPS. Será que não é uma revolução gigantesca no mundo presente, na contemporaneidade, você saber que você não dá conta de tudo? De saber que você não é tão bonito assim, nem é tão feio assim, nem é tão magro assim e não é tão gordo assim. Saber que você não é inteligente assim, mas também você não é alguém que não saiba de nada. Isso te dá uma noção verdadeiramente de autonomia e de atribuir à opinião do mundo o lugar que é dela e que é uma influência. Mas qual é o risco quando ela se torna a determinante? Para que plateia a gente está jogando? E muitas vezes a gente joga tanto para a plateia e às vezes você olha, a plateia nem está lá. É uma ideia de plateia. Exatamente. Então o perdedor feliz é aquele, a gente vai perder tanto. Falcão, a gente olha no espelho, a gente tem noção que o tempo está passando. De alguma forma o tempo está sendo perdido. Agora, como perder melhor o tempo, já que vamos perdê-lo, não é? O que você acha disso? Eu falei para mim mesmo isso. Sabe, não se poupe da vida. Ninguém é mais infeliz do que foi feliz. Você não sofre mais do que foi feliz. Então não se poupe da vida. Você não sofre mais do que foi feliz. Sabe? Então, isso tem sido minha vida. Eu entro na vida com os 2 pés na frente e no alto. Sem o menor medo, porque eu levei tanto tombo na vida e descobri que eu me levanto. É que eu tenho uma dimensão minha que tem muita raiva desse tipo de gente, que é uma pessoa que vai passando pelo tempo e segue sendo boa pinta, inteligente, cheio de energia, poeta, mora no Nordeste. Então, eu posso dizer, muita inveja, claro. Né? Você só tem que ter inveja do que quem tem amigo tem tudo. Então, é que eu não tenho nem amigo, né? Então... Por falar em amigos, nós temos aqui as nossas balinhas e como nós estamos avançando, o papo tá bom, eu vou girar aqui o baleiro, porque aqui tem balinhas de várias cores e cada cor que está dentro do seu segmento aqui é uma categoria. E essa categoria vai inspirar uma pergunta ou uma reflexão, tá bom? Então eu vou girar aqui e caiu na categoria amarela. Ela traz exatamente essa ideia dos doces, que tem a sua dimensão doce, mas que não são muito simples de serem consumidos. Como, por exemplo, o quebra-queixo, ou a rapadura mesmo. O que te vem à mente quando eu falo de coisas que deram um baita trabalho, ou ainda te dão um baita trabalho, mas que são um sabor delicioso? Olha, relacionamento.
Algum específico ou a natureza das relações humanas? Não, a natureza do relacionamento. Ele dá muito trabalho, gente. Eu sempre brinco que casar é ótimo, mas ficar casado não é fácil. É um exercício de paciência mútua, sabe? Eu acho que o problema é que tem tanta separação é porque o casamento é a dois. Se o casamento fosse só uma pessoa, ia ser tranquilo. Mas você tem duas pessoas, você tem duas ideias, e essas ideias não são as mesmas porque as pessoas mudam. Então, você passa algum tempo com uma pessoa, não é aquela pessoa que se iniciou o relacionamento. Então, é algo que não é fácil, dá muito trabalho, muito mesmo, mas que é doce. Se você consegue, é doce. Você está localizando esse relacionamento no relacionamento mais conjugal, né, Falcão? Mais conjugal. Mais conjugal. Mais conjugal. E onde existe uma particularidade que, como o próprio relacionamento diz, uma particularidade muito íntima, porque a gente vai num relacionamento conjugal que se estende em algum tempo, que seja, né, mínimo, a gente não observa só o nosso fenômeno com atenção. Então a gente começa a observar o fenômeno que dorme conosco, que acorda conosco, que almoça conosco, que faz amor conosco, enfim, que chora conosco, que chora por conta da gente. E é um nível de complexidade que eu me pergunto, será que a gente que se olha individualmente de forma ainda tão frágil e tão incompetente tantas vezes, será que temos condições de fazer uma relação a dois saudável? É uma pergunta genuína e eu não sei quantos de nós tem, né? Eu acho que não. Sinceramente, não. Existe uma coisa do ser humano que ele precisa de um espaço dele e um momento dele. E cadê aquele seu momento? Cadê aquele espaço para você? Até para você trazer coisas novas para aquela relação. Então, existe como é que eu vou dizer? Uma hipertrofia do egocentrismo doméstico. A gente dá uma supervalorização a essa coisa da casa, sabe? A família é importante, mas não quer dizer que a gente tenha que passar 24 horas grudado um no outro, sabe? É importante você sair, se relacionar com gente de fora para trazer coisa nova para essa relação, para ela se renovar, porque senão fica uma mesmice que ninguém aguenta. E nesse sentido, você falando isso, eu me lembrei daquela história do conto do Rubem Alves, né? Da menina e do pássaro encantado, né? Muito nesse sentido que eles se amavam muito, a menina e o pássaro encantado. E o pássaro é um pássaro viajante. E para cada lugar que ele ia, ele voltava com as suas plumas, com as cores do lugar. Então ele ia para o lugar do deserto, voltava com as plumas vermelhas, ele ia para o lugar da neve, voltava com as plumas brancas. E ele contava as histórias vividas, aventuras, e ele sempre voltava. Ele sempre ia, mas ele sempre voltava. Só que essa menina amava tanto o pássaro, o Falcão, que um dia ela teve uma... Eu estou falando do pássaro, o Falcão claramente já sentiu que está incluído aí, né? Já senti as minhas asas sofrendo. É o seu ativismo, né? O seu ativismo animal, inclusive, né? Aí a menina teve uma ideia, Falcão, de tanto amor, ela comprou uma jaula. E ela escolheu muito bem a jaula. Era uma jaula de prata, maravilhosa. Um dia o pássaro chegou, ela fingiu que dormia, ele foi dormir e acordou na jaula. E ela disse que agora eles poderiam viver juntos sempre, porque eles se amavam tanto que agora se é mais amor ainda. Mas, é claro, o pássaro começou a definhar, até que um dia ele já tinha perdido todas as plumas, tinha perdido toda a sua vida, intensidade, e ela se dá conta que o pássaro estava acabando. E ela o liberta. E ele diz a ela que aquilo foi a salvação no último momento, porque ele amava voltar para casa, mas a natureza dele também tinha a viagem, tinha os mundos a serem conhecidos. E aquela famosa frase de para-choque de caminhão também, porque eu vou porque preciso e volto porque te amo. Esse é literalmente caminhoneiro, de caminhoneira, né? Porque nós não somos mais seres humanos, nós nos tornamos teres humanos. Eu tenho que ter, aquilo tem que ser meu, eu tenho que possuir tudo. Então, nosso conceito de felicidade virou um conceito de possuir. E essa posse, para mim, é de onde vem todos os males da humanidade.
essa coisa eu tenho que ter, tem que ser meu. Por que tem que ser seu? O livro é Ame e Dê Vexame. Roberto Freire, o nome dele, e ele trabalhava muito com essa teoria da libertação das pessoas, né? E ele falava que um auge de um bom relacionamento conjugal é quando um diz para o outro: eu te amo porque eu não preciso de ti. Preciso. Você me ama porque não precisa de mim. Somos um para o outro deliciosamente desnecessários, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Bom, vou girar de novo aqui, porque vamos ver o que vem aqui. O que saiu aqui? Ah, saiu a laranja. A laranja, meu caro. Olha, tem a ver com o que você está falando aí, viu? Sexualidade. Que é o seguinte, tem alguns doces que são mais apimentados, né? Tipo chocolate com pimenta. Tem até aquela pastilha que muitas vezes se usa, né? Que é bem conhecida como house preto, né? Que outro dia eu fiz isso aí, a pessoa falou, mas não entendi. Eu falei, eu não vou te explicar, vai pesquisar. Que eu sou cara de pau, mas nem tanto, você tem vergonha. Agora, você que gosta da vida vivida, Falcão, e tem corpo envolvido, né? Tem um corpo Sim. que está carregando essa vida aí. Como é essa dimensão do picante, do erótico, do sexo na sua vida e, inclusive, se me permite, nesta etapa da sua vida, né? Porque como é que você lida com isso? Continua igual. Eu não tenho muitas barreiras, aliás, quase nenhuma, sabe? Então, eu acho que você tem que buscar... A sexualidade faz parte de você. É uma necessidade fisiológica, vamos começar por aí, sabe? Assim como comer e beber, tá? Mas não é porque comer é uma necessidade que eu não vou querer comer uma boa comida, uma comida bem feita, que me dá prazer. Beber é uma necessidade, mas não é por causa disso que eu vou beber qualquer coisa, vou procurar beber. E a sexualidade é a mesma coisa, é uma necessidade e você tem que buscar aquilo que vai te dar maior prazer. Eu acho que cada um busca aquilo que te dá prazer. O que você não pode é ficar pensando não vou fazer isso porque eles vão pensar isso ou aquilo. Lógico que o desempenho já não é mais o mesmo, já não é a mesma coisa. Aí o pessoal fala, mas Ricardo, ela é muita areia para o seu caminhão. Eu falo, mas eu ainda consigo dar 2 viagens, então a gente vai levando, sabe? Mas você aprende a lidar, você aprende a dominar. Eu faço muito paralelo com o futebol. Eu não consigo mais correr o campo inteiro, mas eu consigo, sabe, sem correr tanto, fazer os lançamentos na hora certa, fazer o gol, só correr na hora certa. Então você se posicionar no lugar certo do campo. Exatamente, né? Saber aonde se posicionar, porque você já conhece bem o campo. Não tem pressa para distribuir a jogada, né? De jeito nenhum, vamos construir bem essa jogada para quando chegar lá e marcar, né? Não adianta sair correndo, chegar lá e perder o gol, né? Então... Muito bem, meu caro. Nós temos mais uma categoria e depois duas perguntinhas finais. Vamos ver o que vai sair para você aqui agora. Olha aqui, olha. Saiu uma categoria que eu gosto bastante aqui, de um doce que eu nem sei como chama no Rio. A gente chama aqui de sonho. Né? É sonho, no Rio é sonho. É sonho também? É sonho. Categoria do sonho, Falcão. O que vem pela frente nessa vida que você gosta tanto de viver? Gozado, né? Quando você fica, quais são os seus sonhos? Eu tenho sonhos. Eu falo, eu tenho sonhos, tá? Um dos meus sonhos é escrever um livro sobre a minha vivência, sobre a minha vida, tá? Das coisas que passei e como eu passei e o que me levou a continuar, tá? Passando por isso, tá? Então esse é um sonho que eu tenho, tá? Durante muito tempo eu tinha medo porque quando você fala sobre isso, você, querendo ou não, você acaba recordando que não é muito agradável. Mas eu quero falar das coisas ruins sem falar detalhes dela, mas falar que elas aconteceram de fato, mas o efeito delas na minha vida. Eu gosto muito daquilo, você não pode evitar os percalços da vida, mas como você vai encarar esses percalços é que fazem muita diferença.
E eu falo, eu não me dou o direito de encarar de outras maneiras, porque eu, na minha vida, eu tive uma coisa que a maioria das pessoas não tem, a gente falou sobre isso, que se chama oportunidades. Eu tive uma vida de oportunidades, que é o que me diferencia para as outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, que não têm a situação econômica que eu tive, a situação social e tudo isso. Então, por ter tido todas essas oportunidades, eu não me dou o direito de desperdiçar essa vida. Por tantas pessoas que perderam a vida na mesma situação pelo que eu passei, eu não me dou o direito de desperdiçar essa vida. Então, eu queria colocar isso em livro. Então, esse é um dos meus grandes sonhos. Estou esperando desde já. Para essa nossa reta final de papo aqui, Falcão, queria te perguntar uma coisa. Imaginemos que você é um mestre cuca, um doceiro, né? E você vai criar uma receita. E nessa receita, nossa, metaforicamente aqui, são valores, são princípios, são inspirações. O que não pode faltar no teu doce, no seu doce, Falcão? O que não pode faltar no meu doce? O ver o outro. Tá? Eu tenho essa necessidade muito grande de ver o outro. Tá? É a tal da alteridade. Eu quero diferente, eu preciso de diferente. Eu preciso ver a outra pessoa. Se não existe o outro, eu não sou eu. Eu não existo como ser humano se eu estiver num lugar onde não tem outro ser humano. Eu deixo de ser um ser humano. Sabe? Então, esse ver o outro, para mim, tem que estar no meu doce. É uma necessidade de estar no meu doce. Algo mais? Algo mais? 2 ingredientes. 2. Ingredientes. Ou 10. Mas no um, confortavelmente, eu não vou te deixar. Tá, esse para mim é fundamental. E o outro é fundamental no meu doce. Sou eu me questionar. O questionamento. Isso, eu gozado que eu faço tanto isso é um prazer na minha vida. Na hora que, agora é o momento de eu parar e me questionar. Sabe? Isso para mim é gostoso, é tão prazeroso que eu não conseguiria viver sem isso. E aí, antes de eu perguntar sobre as suas poesias, que eu queria que a gente terminasse falando dos seus versos, até porque numa conversa, e quando eu reparei nisso, que uma conversa se pretende, quem sabe, uma troca de versos, né? Versos em companhia, né? Eu nunca frequentei, mas parece que tem uns hotéis que você paga de uma vez. Tipo, acho que eu fui num cruzeiro uma vez que você pagava uma coisa e você podia consumir tudo que estava dentro. Menos as pessoas, eu acho, né? Então não tem graça. Isso você teria que ter algum esforço, né? Mas estou pensando naquele negócio do all inclusive, do open bar, sabe? Vamos imaginar que você, na sua doceria, Falcão, que tipo de pessoa que te encanta de tal forma que você daria um VIP na sua doceria? Tipo, open bar, open doce, né? Olha, tem uma série de coisas que me encantam em pessoas, tá? E por incrível que pareça, eu falo, não é aparência física. Eu sempre falo que, para mim, a mulher não tem que ser bonita, ela tem que ser atraente, tá? Esse atraente é o que vai me atrair, por isso é atraente, né? O óbvio, o ululante. Mas o que me atrai? Primeiro é a inteligência. Pessoas inteligentes me atraem profundamente. E a segunda, e eu acho que é inerente às pessoas inteligentes, é o senso de humor. Então, esses dois componentes me atraem muito e, para mim, é fundamental. É o que eu busco nas pessoas. Meu querido, para a gente terminar, eu suponho que você não começou a escrever poesia para escrever o livro que você lançou recentemente, né?
Você consegue ver? Sim, me faço poeta entre contos e crônicas. Por que que você escreve poesia, Falcão? Para além de juntar tudo e colocar numa impressora e virar um livro? O que está por trás disso? Você falou tanto de personagens, você falou tanto de máscaras que te ajudaram, mas às vezes te atrofiaram e você duela com as suas máscaras, tanto como a gente faz, né, por aí. Como a poesia entra nessa questão toda? Eu escrevo para mim. Eu sempre falo, a poesia é a minha alma, que eu coloco no papel. E o gozado que eu tento mostrar para as pessoas que não é uma boa, porque eu coloco no papel o amor que eu não dei, para não me sufocar. Então, eu tiro de mim e coloco no papel. Então, é a saudade que está me sufocando, é o amor que está me sufocando, são as coisas que vivenciei que estão me sufocando. Então, para mim, escrever é um desabafo. Né? É um desabafo. E por isso foi para o papel. E começou poesia por eu gostar muito de poesia. No lançamento do livro, eu conto essa história porque na minha rua, no Rio de Janeiro, onde eu cresci, era a rua onde morava Drummond. E eu me lembro, eu era pequeno, e eu estou indo para casa, andando do colégio, o colégio era perto de onde eu morava, minha mãe foi me buscar, e eu estou vindo com ela, e ela fala, olha o Drummond. Carioca que entende essa piada. É que antigamente eu falo, mas como é que você está vendo o ônibus daqui? É porque tinha um ônibus que fazia Leblon, Barão de Drummond, sabe? E a gente estava 2 quadras da rua. E eu estou falando, mas como é que você está vendo o ônibus daqui? Ela fala, que ônibus, menino? O poeta. Eu falo, que poeta? O Drummond. Você não conhece o Drummond? Não conheço o Drummond. Aí ela passou, cumprimentou o Drummond. Eu cheguei em casa e na minha frente foram colocados 3 livros de Drummond que eu tive que ler. E aí começou a minha paixão pelo Drummond e minha paixão pela poesia. Então, eu sempre fui muito ligado em poesia e tudo. Então, era uma paixão. Olha só, Falcão, que coisa maravilhosa. No seu caso, não tinha uma pedra no caminho, tinha o próprio Drummond no caminho. Tinha o próprio Drummond no caminho. E gozado, eu fiz uma poesia em homenagem à pedra, né? Que uma vez ele morava no prédio de um amigo, que depois ficou sendo amigo meu, e eu subindo no elevador, ele estava estava esperando o elevador, eu cheguei lá e eu abri a porta, aí ele abriu a porta para mim, eu falo, não, os poetas primeiro, né? Aí ele entrou, riu e falou, mas você me conhece? Eu falo, conheço. Você conhece minhas poesias? Eu falo, conheço. Então diga uma. Eu falo, tem uma pedra no caminho. A única coisa que eu sabia. E a gente riu muito e foi daí. E aí eu falo que eu escrevi uma poesia que está colocada em vários consultórios de psicólogas amigas, onde eu brinco que o nome da poesia é Tem uma perda no caminho. E aí eu fico falando que tem uma perda no caminho, todos os caminhos têm uma perda, não sei o quê, e termino invertendo. Em toda perda tem um caminho. Tá? Então, aí fez sucesso em consultório de psicologia, essa poesia. Olha, e fez sucesso aqui comigo também. Já tô pensando, e pensando, te agradeço. Aí depois eu te mando a poesia, então. Manda sim. Você quer dizer algo mais para a gente terminar? Você deixaria eu ler uma poesia para você? Olha, só se for escrita por você. Ok, eu vou fazer esse sacrifício. Essa poesia foi uma das poesias que me fez sair do personagem que eu vivia. Ela foi escrita há algum tempo. E o nome dela é Acostumei. E ela diz o seguinte: me acostumei a ir sem partir, ao acordar sem despertar, ao sofrer sem chorar, ao caminhar sem chegar. A tudo me acostumei.
Me acostumei ao desamor, às palavras sem sentido, ao gesto com temor, ao abraço comedido. A tudo me acostumei. Me acostumei à apatia, a me entregar sem me dar, à falta de energia, a amar sem gozar. A tudo me acostumei. Me acostumei à boca calar, resignar sem reclamar, a me sujeitar sem cobrar, a sofrer sem incomodar. A tudo me acostumei. Me acostumei a me acostumar, sem nunca revidar. E de tanto me acostumar, me acostumei a ver a vida passar. Essa poesia foi que me fez despertar que o personagem tinha que morrer. E se as pessoas quiserem conhecer o teu livro, ele está à disposição para ser comprado? Tem que me mandar um e-mail que aí eu mando explicando como é que adquire o livro. É rifalcão@gmail.com. rifalcão@gmail.com, e fica super legal porque se teve uma coisa que eu vi bastante você fazer ao longo da conversa foi rir. Obrigado, Falcão. Obrigado por ter aceitado. Obrigado por esse tempo. E eu torço ainda mais agora para que a gente tenha outras oportunidades da gente nutrir isso que espontaneamente sinto que surgiu. Não sei exatamente quando nem porquê, mas hoje consegui identificar mais pistas das nossas intersecções. Olha, muito obrigado. É um prazer estar aqui. E coisa que eu jamais pensei faria, e que eu faria, que é ler uma poesia minha, sim. Eu fiz de tão vontade que eu estou. É sempre, sabe, como é que eu vou dizer, sem cair no lugar comum, é aquela coisa da irmandade, você sentir que você está num lugar onde você é acolhido. E você tem esse dom de fazer com que a gente se sinta acolhido. Obrigado, meu querido. E eu te agradeço também por ter acompanhado mais um Papo Caramelo, conversando com esse cara cheio de histórias e cheio de vontade da vida vivida. Torço para que isso nos contamine, nos inspire. Até o nosso próximo encontro. Um beijo, tchau.